A osteoporose não é um fator de saúde que geralmente contraindica a instalação de implantes dentários, porque geralmente o organismo tem uma inteligência o seguinte: a osteoporose geralmente não acomete o crânio, porque isso é uma defesa natural do organismo, que é o seguinte: ele dá prioridade ao crânio, que é onde tem o cérebro, onde tem o comando principal do nosso organismo. Então o organismo parece que inteligentemente protege isso aí. Então geralmente a osteoporose não acomete o crânio. Então não temos problema com a osteoporose. A diabetes é um fator de contraindicação, mas que desde que ela esteja controlada, não contraindica também a confecção de implantes. Mas pergunta interessante. O tabagismo é contraindicação para várias coisas, né? Que é terrível. Uma coisa é o cigarro e os efeitos colaterais da nicotina do cigarro são terríveis, tanto para cicatrização, como para cicatrização pós-cirúrgica, como para manutenção dos implantes na boca. Só que eu uso o critério seguinte: você também não pode excluir um fumante, e a gente sabe da dificuldade do fumante, de você conseguir um fumante parar de fumar. Eu também acho que ele não pode ser excluído do direito de ter os dentes de volta. Eu uso o critério de a gente orientar o paciente que, olha, é um fator contra a cicatrização, é um fator contra a permanência desses implantes na boca, então ele tem que ter a consciência disso. Mas não vou deixar de fazer um implante num fumante, porque ele tem o direito de ter as filhas. Ele tem que saber, eu acho que ele tem que ser consciente e saber que aquilo é um fator que vai comprometer o implante, né? A permanência desse implante na boca dele, a cicatrização pós-cirúrgica, e é um fator de risco. Mas eu não uso como uma contraindicação exclusivamente o tabagismo, eu não uso como uma contraindicação contra a instalação de implantes, não. A implantodontia inicialmente foi desde a época que se descobriu a osteointegração, que é a adesão química do titânio ao osso, foi voltada mais para reabilitação funcional, né? Para a pessoa conseguir mastigar de novo, para desdentados totais que tinham dificuldades em reter uma prótese, né? E foi formulada para a confecção de restabelecer a mastigação do paciente. Hoje, frente aos avanços que temos na implantodontia e a própria exigência do cliente, hoje o investimento muito maior é em estética. A gente tem muita pesquisa estética, muita preocupação com estética. Então os avanços maiores hoje são em questões estéticas. E dependendo do caso, a gente consegue, em casos unitários, hoje a condição da gente ter uma estética é muito favorável. Fica muito bacana um dente unitário. Mas isso aí a gente se prende o seguinte: o tamanho dessa prótese, quanto de tecido ósseo, quando você perde os dentes, há uma atrofia óssea, uma atrofia gengival, uma perda gengival, uma perda de massa óssea. Então depende muito de cada caso. A questão de estética depende muito de cada caso. Quanto de perda óssea esse paciente tem, o que a gente pode fazer para restabelecer essa perda óssea. Então as limitações são em cada caso, estéticas são em cada caso. Mas tem tido avanços muito legais, muitas técnicas justamente para restabelecer essa estética tem sido alcançada. E o que eu acho é o seguinte: o grande problema hoje que eu acho no consultório são pessoas desdentadas totais há muito tempo, tem perda óssea, perda gengival muito extensa, e tem o sonho de ter os dentes de volta. Aí é uma limitação para a gente. A função a gente consegue perfeitamente, a função mastigatória a gente consegue perfeitamente. Estética, às vezes, dependendo do caso, é um pouco limitada.